A paz do Senhor Jesus a todos que podem me ver neste vídeo e os que podem me ouvir. Queridos irmãos, cartas vivas do Senhor Jesus. Bom dia. Hoje é 8 de setembro de 2015. E eu queria deixar uma palavra rápida aqui, queridos, sobre o trabalhar de Deus. Deus tem várias maneiras de trabalhar na vida do homem, na vida da mulher. E nem sempre o teu Deus e o meu Deus trabalha da maneira que nós queremos, da maneira que nós achamos que é óbvio. O nosso Deus, querido, ele sempre trabalha, ele sempre trabalhará no modo que não nos convencerá. Deus não costuma ser convencional, querido. E raras são as vezes que ele faz concessão. Uma das concessões que eu vejo na Bíblia é quando o Senhor disse que ia destruir o povo e Moisés intercedeu pelo povo. Mas são raras concessões. Você está entendendo? Então, o teu Deus, querido, ele trabalha da maneira que nós não conhecemos. E por ele trabalhar dessa forma, querido, é que todas as suas tarefas terminam em êxito. Deus nunca perdeu uma guerra, querido, nunca perdeu uma batalha. Nós, às vezes, pela nossa fé e pela nossa pequenez, já perdemos muitas batalhas. Mas a guerra, querida, a guerra é ganha. Conheça o seu Deus no profundo. Entra num particular com Deus. Busque a Deus, querido. Eu já falei várias vezes nesses vídeos que eu faço. Tem muitas linhas do cristianismo, querido, que algumas querem deixar na mão de Deus, outras querem esperar que o milagre venha acontecer. E quando Deus nos dá um caminho, Deus fala sempre na tua palavra que nós temos que estar na presença dele, buscar a face dele. E aí a gente fica pensando que vai ser a qualquer momento Deus vai trazer uma solução. Sem o povo que ora, sem o povo que jejua, sem o povo que lê a palavra, não conhece o teu Deus. E como é que Deus vai agir, querido? Deus, ele age no sobrenatural. Deus tem várias maneiras de agir, queridos, de modo que não convence as pessoas. Você quer ver um exemplo? Gideão, quando estava para ser chamado pelo anjo, o nosso Deus chamou Gideão de valoroso, né? Homem valoroso. Vai nessa tua força que o Senhor é contigo. Então, quando Gideão achava que ia ser com 32 mil homens, Deus reduziu para 22. Quando Gideão achava que era com 22, Deus reduziu para 300, querido. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que buscar a Deus e esperar que Deus venha fazer a obra. A obra do Senhor, querido, a obra não é nossa. A maneira de Deus trabalhar não vai convencer você. Não vai, às vezes, me convencer. Mas se esperarmos em Cristo, se confiarmos, aí é bênção, irmão. Aí nós veremos a vitória. Você quer ver outro exemplo? A Arca de Noé, querido, foi construída por 8 pessoas. Você sabia disso? Foi Noé, sua esposa, os seus 3 filhos e suas esposas. Porque foi esse relato que eu tenho quando eles entram na arca. Entraram 8 pessoas. E Noé apregoava a justiça naquela época, querido. E ele era como se fosse um arquetipo de João Batista. Para as pessoas se arrependerem, porque Deus ia trazer dilúvio, mas as pessoas não queriam. As pessoas queriam viver da maneira que elas achavam que era certo. Assim também tem muita gente vivendo no cristianismo, achando que a ideia que ele tem do cristianismo é a correta, sem consultar a Deus. Queridos, eu não tenho todas as respostas, mas eu tenho confiado no Senhor. Então nós temos que confiar em Deus. Você quer ver um outro exemplo que Deus não costuma ser convencional? O que aconteceu quando Elias chamou os profetas de Baal para fazer aquele holocausto e para que fosse invocado o Deus dos Baal, dos profetas de Baal, e Elias ia clamar o Deus vivo, o Deus de Israel.
para que desse desafio caísse o fogo do céu e o povo aderisse ao Deus que mandasse o fogo do céu. Então, queridos, é Deus que faz todas as coisas. Mas nós estamos cheios, queridos, cheios de exemplos na Bíblia que mostra que Deus, ele não usa o braço forte do homem. Ainda que o homem seja sábio, forte, robusto, inteligente, rico, Deus não se interessa por essas coisas, querido. A Bíblia diz, em 9 de Jeremias, versículo 23, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o rico na sua riqueza, não se glorie o forte na sua fortaleza, mas aquele que se gloriar, se glorie nisto, em me conhecer e saber que eu sou Deus, e que faço juízo, justiça e misericórdia na terra, dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Querido, sua vida vai melhorar 100% se você for por esse caminho. Confia no Senhor, espera no Senhor e não fique nas certezas das tuas ideias. Não se apoie nas tuas ideias, que Deus vai agir dessa forma, que Deus vai fazer dessa forma. Você quer ver um outro exemplo? Quando Samuel ficou esperando os filhos de Jessé para que o Senhor separasse um para que fosse rei no lugar de Saul, o primeiro que entrou, querido, o coração do profeta estremeceu. O coração do profeta disse o seguinte: certamente esse aí é o escolhido do Senhor. E o Senhor repreendeu Samuel na hora, falou: Samuel, eu não olho como vocês olham os homens na terra. Vocês olham o que estão no exterior, eu olho o que está no interior, eu olho o coração do homem. E não é esse que eu tenho separado para ser rei em Israel. E quem Deus separou lá, querido? Diz a Bíblia que a descrição do corpo de Davi, ele era franzino, ele era ruivo, ele era de pequena estatura, magro, não é? Então, nós não podemos, querido, nos apoiar mais nos nossos entendimentos. Temos que buscar a Deus. O Senhor Deus fez o plano da salvação através de Cristo Jesus, mas a batalha não parou, querido. A Bíblia diz que o Senhor Jesus disse para aqueles fariseus da época que o pai dele trabalhava até aquela hora e ele também tinha que trabalhar. Então, o céu está pronto, querido, para a morada dos homens e das mulheres. Mas Deus espera de nós, querido, uma comunhão. Então, porque eu não oro, eu vou ser salvo? Então, porque eu no jejum, eu não leio a palavra, eu vou ser salvo? É engano seu, querido. Vai achando que você vai entrar de qualquer maneira lá em cima. Lá em cima só entra santo, querido. A Bíblia diz que a nossa guerra não é contra a carne e o sangue. Então, se as potestades e os principados estão no nosso meio, é para dissuadir todo aquele que quer chegar a Cristo. Ele quer fazer o povo desistir. Sabe por quê, querido? Satanás saiu de um lugar maravilhoso, que ele está querendo fazer um rebanho gigantesco no inferno, porque ele não quer a ideia de que todos se convertam a Cristo, e por isso vai condicionando as igrejas. Tudo pode, isso pode, isso pode. Querido, muita coisa está errada na igreja. Salvação é individual, eu falo isso constantemente aqui. Salvação individual. Quanto mais cedo essa ficha cair em você e em mim, nós seremos bem-aventurados. Nós estaremos livre da condenação. Confia, coloca a tua sabedoria, a tua riqueza e a tua força em Deus, querido. Em Deus. Não faça de outra forma, que você vai tropeçar. Não queira fazer da tua maneira. É Deus que faz todas as coisas, querido. O que Ele requer de nós é santidade, busca, obediência, contar com a verdade sempre. As cartas de Apocalipse não me deixam mentir, querido. A Bíblia fala lá nas cartas de Apocalipse que se nós formos fiéis até a morte, nós vamos receber a coroa da vida. Então, queridos, tem que permanecer na dependência de Deus. Amém? Que Deus abençoe. O seu Filho Jesus esteve aqui na terra, pagou o preço, e nós também temos um preço a pagar, querido. Quer ser usado por Deus?
Quer adquirir os dons que está em 1 Coríntios 12, do versículo 8 ao 10? Então, querido, começa a cortar na carne. Começa a cortar na carne, querido, porque Deus quer te usar. E da maneira dele. Ele não vai fazer concessão. Ele não vai achar que você orou 5 minutos, 10 minutos, e isso já vai ser, você já vai ser usado. Esquece isso, querido. Busca Deus com profundidade. Deixa Deus quebrar tua carne. Deixa Deus cortar ela. E você vai ver o poder que você vai adquirir em Deus. Se nós permanecermos aos pés do Senhor Jesus, querido, nós vamos ser bem-aventurados. Busque a Deus. Não olhe para o teu vizinho. Não, às vezes, querido, os próprios irmãos da igreja vai nos condenar. Mas o que importa, querido? Não vai ser o teu irmão que vai te salvar. Não é pelo teu irmão que você se orienta. A tua bússola é Deus, através de Cristo Jesus, amém? O Espírito Santo está no nosso meio, querido. Ele quer nos usar. Ele quer fazer que a gente entenda que nós somos uma bomba no mundo espiritual. Mas o diabo tem condicionado muita gente, querido, de maneira a ficar frio. Frio. Ou melhor, morno. Porque não é quente nem frio. E cuidado com isso, querido. A Bíblia diz em Apocalipse que porque você não é morno, não é quente nem frio, o Senhor vai vomitar na sua boca. Que Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, ore por nós. Hoje é um dia maravilhoso, está chovendo, mas o Senhor tem dado graça, está regando a terra. Em nome de Jesus, amém.